amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre coisas que ninguém te conta sobre intercâmbio no Canadá. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que essa é a minha experiência, foram coisas que eu vivi. Pode ser que tem pessoas que vai ter outras experiências e tá tudo bem. Eu separei esse vídeo em tópicos para ficar mais fácil para explicar para vocês algumas coisas. Então, o primeiro tópico vai ser a organização das malas antes e depois da viagem. Então, uma dica é deixar as malas pré-prontas. Se vocês acompanharam os vlogs, vocês vão ver que eu deixei essa parte muito pra última hora e depois foi muita correria. Eu fiquei até quase 2 horas da manhã arrumando as malas, eu tava muito cansada. E eu entendo que vai ter algumas coisas que a gente vai querer usar, então questão de cosméticos e tal, deixa pro final, mas não tão pro final assim como eu deixei. Faça uma lista do que você quer levar. E uma dica, seja minimalista. Eu levei muitas roupas, como eu mostrei também pra vocês no vlog, mas eu acabei não usando a maioria e eu sempre usava as mesmas roupas. Então, leva uma quantidade bem reduzida, de acordo com o que você gosta de usar. Outra dica, leva poucos sapatos, leva pouca maquiagem. Eu particularmente não costumo me maquiar sempre e eu quase não usei maquiagem lá, então querendo ou não foi um peso desnecessário na minha mala. Eu levei também muitos produtos de skincare e tal e eu acabei não fazendo, então eu também não levaria dessa vez. E muitas coisas eu compraria lá também, justamente para economizar esse espaço, então usa e já descarta. Duas coisas que eu não levei, que eu gostaria de ter levado, que eu senti muita falta, foi o power bank e legging. Sim, duas coisas nada a ver, mas o power bank principalmente porque a bateria lá acaba muito rápido, e a legging porque eu só usava muito shorts e tinha lugares assim que era legal ir de legging, por exemplo, num parque seria mais confortável. Outra dica que eu não sabia, que eu só descobri quando eu cheguei lá, é coisas dos Simpsons e principalmente aquela blusa vermelha da Duff. Eu tenho essa blusa e eu adoro ela. E aqui eu não vejo nenhum problema em usar, nunca tive nenhum problema em usar ela. Mas teve um dia que eu fui no shopping, no Metrotown, e as pessoas começaram a me olhar e, tipo, tirar sarro. E eu não entendi o porquê, principalmente os homens. E eu não entendia por que tava acontecendo aquilo. E dentro do Metrotown tem um Walmart. E nós fomos lá pra poder comprar algumas coisas. E o cara chegou e falou pra mim, nossa, que camiseta legal. E aí ele, você não fala português, não fala inglês, perdão. E aí, meu irmão foi lá e conversar com ele e perguntar o porquê. Foi conversar numa boa, tá, gente? Perguntar o porquê as pessoas estavam rindo, porque a gente não tava entendendo o porquê. E ele explicou que é por conta, eu não sei o nome, mas é tipo as Duffzettes, sabe? As mulheres da Duff que dançam. Que elas ficam, tipo, de calcinha sutiã e tal, dançando. E por eu ser do exterior e ter um estereótipo mais, por exemplo, um peito um pouco maior, umas curvas e tal, as pessoas, elas associam a isso e elas acabam tirando sarro, como se você fosse aquelas Duff Girls, lembrei. Ter uma balança de mão das malas. Gente, na Cestine tem uma balancinha, eu até mostrei pra vocês no Recebidos Pagos, ela é desse tamanho assim, ó. Gente, aquilo ali foi essencial, principalmente na volta. Porque nós estávamos levando 2 malas de 22 quilos, grandona, uma mala de 10 e uma mochila de 8. Então, assim, tinha que estar tudo pesadinho da forma correta. Outra coisa que eu levei foi notebook. Eu achei bem desnecessário ter levado, acabei não usando. Principalmente porque o cara ele não liberou o acesso à internet pro computador, somente pros celulares, ele liberou o Wi-Fi. Então, ficou meio, que eu não consegui usar. Eu tinha até pensado em editar bastante e postar pra vocês, mas eu não conseguia porque a internet que eu usava mais principalmente a do celular mesmo. E eu pensei também em levar coisas pra fazer no voo. Então eu levei muita coisa, tipo, de caça-palavra e tal, e eu acabei não fazendo, eu dormi praticamente o voo todo. Outra coisa que eu esqueci de levar é aqueles negócios pro pescoço, que teria me salvado muito. Outra coisa, se vocês forem levar na mala de mão principalmente, não levem dipirona, porque lá não é permitido. Então se for levar, leve Tilenol. E caso você tome medicamentos prescritos, leve a receita médica, principalmente traduzida no inglês, tá? Porque é muito importante caso você seja parado na imigração. Próximo tópico é preparos antes da viagem. Foram coisas que eu não fiz, então na próxima viagem internacional que eu fizer, são coisas que eu vou prestar mais atenção. A primeira coisa é estudar o clima da região, a localização onde você vai ficar e o que tem perto. Se eu tivesse estudado o clima da minha região, eu não teria levado, por exemplo, alguns pijamas de manga comprida que eu levei que acabaram fazendo mais peso na minha mala e ocupando muito mais espaço. E eu também saberia outros pontos para poder ir passear mais.
Sem contar que é muito importante você estudar a porcentagem do imposto que é cobrado sobre o valor das coisas. Onde eu tava era de 12%. E eu não sabia disso, só descobri quando eu cheguei. E pra quem não sabe, tem como você retornar a quantia. Justamente por você não ser um residente do país, você consegue fazer isso. Eu não fiz e eu também não estudei muito sobre. Mas a Rosângela que tava comigo, ela fez. Então tudo que você paga de imposto, você vai retornar quando você passar na Receita Federal. E querendo ou não, vai ser um dinheiro que vai voltar pra você, é uma coisa boa. Que eu indico muito a fazer porque, olha, eu teria retornado uma grana legal. Outra coisa é estudar os melhores passeios da região, quanto custa, quanto tempo é, que ônibus você pega. Porque quando eu cheguei no Canadá eu não sabia pra onde ir, eu não tinha essa ideia. E graças a Isabel eu consegui fazer os passeios que eu fiz. Tanto é que quando eu cheguei lá eu perguntei pra ela, ela me passou uma lista e disse que já tinha vindo com esse preparado. E eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente você fazer um roteirozinho do que você vai fazer, por exemplo, o primeiro dia eu vou pra tal lugar, segundo dia e assim por diante. Tudo que eu tô falando aqui é importante, então eu vou estar repetindo muito isso, mas outra coisa muito importante é você estudar as perguntas mais frequentes. Ah, Giovana, como assim? Quando eu vou pedir alguma coisa em algum estabelecimento, por exemplo, numa cafeteria, como que eu peço isso? Quais são as maneiras de pedir? Como que eu posso adquirir mais fluência? Quais são as palavras mais usadas para pessoas nativas? E assim por diante, porque isso daí vai estimular muito o seu vocabulário. E é muito legal de estudar isso antes de você ir, porque eu aprendi muita coisa já quando eu tava lá. E as pessoas me ajudaram bastante. Uma coisa que eu só descobri quando eu tava lá foi a questão dos mendigos. Eu até falei e relatei muitas coisas pra vocês. E teve um vídeo que meu pai descobriu entre aspas, né, que ele pesquisando sobre isso, ele achou aqui no YouTube, eu não sei se ainda tá disponível, mas é sobre a Cracolândia do Canadá, que se passa ali na região de Chinatown, em Vancouver, que é muito legal esse vídeo. Se eu tivesse visto ele antes, eu teria ido mais preparada psicologicamente. Então, uma dica é: pesquisem as notícias reais do país. Não só, tipo, lugares para ir em Vancouver, porque as pessoas, elas floreiam muito essa situação, floreiam muito essas viagens, principalmente canais de intercâmbio para poder vender. Uma coisa que eu não critico, né, porque eu pesquisei, eu consumi muito material assim, e também é legal você consumir, mas realmente você se deparar com essas questões sociais dos países, né, que você não está acostumado a viver. Uma coisa é você viver dentro do Brasil, outra coisa é você viver fora. Então, pesquisar notícias sobre criminalidade, sobre inflação, como que tá o governo, a política, isso tudo é muito importante. Eu tenho um canal para indicar, que é da Jennifer Koch, e eu gosto demais do canal dela, eu acho ela uma pessoa super inspiradora. E ela contou um pouquinho dos motivos pelo qual ela tá retornando ao Brasil, e eu achei muito legal e interessante ela ir realmente contar a verdade com transparência. Uma coisa que eu não comprei antes de vir pra cá foi adaptador universal de tomada. E graças ao moço que tava na minha frente, na fila do avião, ele me forneceu isso. Então foi o que me salvou bastante. Mas fiquem tranquilos que lá também vende, na Dollarama é $4. Mas a gente também foi num supermercado que tava $25. Eu achei um absurdo. E lá parece que os celulares, eles não carregam direito. E uma dica que eu dou, já que você tá lá mesmo e talvez você pague $25 no adaptador, é comprar a fonte do seu celular lá mesmo. Eu acho que compensa mais comprar, justamente porque ele vai ajudar a carregar da forma correta. Sobre o aeroporto, uma dica que eu tenho que é muito importante é você comprar as passagens de avião com mais de 30 minutos de antecedência, porque logo que eu cheguei em Toronto, eu já contei pra vocês que eu fui parada na imigração e nossa passagem tinha somente 30 minutos de um espaço de tempo de um voo para outro, e é um tempo muito curto, não dá nem para atravessar o aeroporto de Toronto direito, sem essa correria e tudo demora demais. Então essa dica é comprar mais ou menos aí com 1 hora e meia, dependendo do tamanho do aeroporto que você for. Eu acho que o que fez mais diferença no meu intercâmbio foi eu não ter viajado sozinha, eu estava junto com meu irmão. Tem alguns pontos positivos e negativos referente a isso, mas eu acho que é muito importante essa companhia, principalmente na parte que nós nos sentimos muito sozinhos no Canadá. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, e essa, entre aspas, solidão é uma coisa que te deixa um pouco pra baixo. Então você viajar com uma pessoa junto, pode ser um amigo, um familiar, ou até mesmo na agência eles fazem um grupo, né, que vão para esses lugares. Então você viajar em conjunto e fazer amigos ali é muito importante. E se você for maior de idade, a dica que eu dou, que eu sempre falo nos vídeos, é: fique em um hotel, ou em alguma coisa assim, ou até mesmo a escola fornece essas residências. Eu, se for fazer uma próxima viagem, não ficaria em casa de família. E eu também fiz o plano da Claro, eu fiz o de R$ 9,90, que era o mais barato,
E ele dizia que eu conseguiria fazer ligações e enviar SMS, mas eu não conseguia fazer. O máximo que eu conseguia ter era o sinal. E lá nós compramos um chip, como eu já falei pra vocês, e quando nós retornamos pro Brasil, nós decidimos cancelar o plano. Só que eles não disseram que quando você cancelava, você teria que pagar todo o restante. Que não há problema nenhum nisso, mas eles realmente não avisaram a gente. E quando veio um valor exorbitante a conta do celular. O terceiro tópico é aeroporto. Primeira coisa muito importante é você estudar o aeroporto que você vai, onde ficam os portões de entrada, de embarque, de saída, de tudo isso, onde tem lugar para você se alimentar. Chegue no aeroporto com antecedência para poder despachar as malas, para poder fazer as coisas com tranquilidade. Principalmente se você for aqui de São Paulo, é muito trânsito até chegar nos aeroportos, então ir com antecedência vai te ajudar a chegar com mais tranquilidade. Eu fui até o aeroporto de Guarulhos e para não ter que parar lá e ser muito burocrático, nós paramos um pouco antes em um lugar onde que você pegava uma van para poder ir até lá e cobraram uma taxa de R$50. Então a pessoa ela já te levava no portão de embarque correto para você ir e te dava as instruções até chegar lá. Outro ponto muito importante é colocar identificador nas malas e colocar cadeado e travas nos zippers. A minha bolsa, ela tinha uma travinha da Receita Federal que você só conseguia abrir com aquela chave ou com a senha. Caso a sua não tenha, o que dá pra você fazer é você juntar os dois zippers e colocar naquela alcinha da mala, que aí vai fazer com que ela não destrave. E o que é muito mais importante do que isso, que eu não fiz e que eu só fui descobrir recentemente, é tirar foto antes e depois de você despachar as malas. Principalmente com o adesivo que você coloca na mala, é muito importante isso. Porque teve uma notícia não tão recente assim, mas que trocaram as malas de uma mulher e, enfim, deu um rolo danado porque tinha drogas no meio, né? Então, para que isso não aconteça com você, faça isso e certifique-se das coisas que você está levando. A dica que eu vou dar agora serve tanto para o aeroporto quanto enquanto você está no Canadá. Que é andar com passaporte, documento, tudo o que for necessário em mãos e fácil. Dentro do aeroporto, eu levei uma bagzinha da Experimento que eles deram, que, nossa, foi muito, muito bom, ajudou demais. Principalmente a ter todos os documentos ali fácil, a pessoa pedia, você já ia lá, abria, dava, bem tranquilo. E eu também andava com essa bagzinha, só que dentro da bolsa, tipo, embaixo de tudo, pra ninguém conseguir ter fácil acesso e poder pegar. Não sei se vocês sabem, mas o passaporte brasileiro é um dos mais caros aí em alguns mercados paralelos, justamente porque você consegue entrar em qualquer país sem visto. E além desses documentos, também é importante você ter o lugar onde você vai. Pelo menos na Experimento eles te dão um documento onde fala o nome da família, idade, endereço, tudo. Então também andem com isso. Que isso daí é uma prova de que você realmente vai lá estudar. Levar coisas pra comer no avião, uma coisa que eu não fiz e eu passei muita fome, porque eu não sabia se meu cartão ia passar ou não. E o que você pode levar são coisas lacradas, coisas industrializadas, sabe? Então, salgadinho, refrigerante, essas coisas assim você pode levar, desde que não esteja aberto. Caso a pessoa ela vê que tá aberto, ela vai jogar fora. E uma dica é compre marcas que também tem no exterior, tá? Pra pessoa não achar que é algo mirabolante. Uma coisa que eu fiquei com muita dúvida é o que pode levar e não pode levar na viagem. E basicamente gente, na bagagem que vai ser despachada, vocês podem levar comida, salgadinho, celular, tudo isso. Pode levar shampoo também, uma coisa que eu tava achando que ia ser barrada era por conta disso, mas na bagagem que você vai despachar, você pode. O que você não pode levar é na bagagem de mão. Lá no Canadá, eles deram esse saquinho aqui, que você pode levar no máximo 1 litro e cada coisa tem que ter 100 ml e tem que estar escrito na embalagem que contém 100 ml. Se eu não me engano, aqui no Brasil você pode levar a capacidade de 200 ml, então tá tranquilo. Uma coisa que aconteceu comigo foi na imigração. Gente, eu relatei isso daí pra vocês melhor no primeiro diário de intercâmbio. E eu fiquei muito nervosa, eu fiquei desesperada, porque a mulher perguntou sobre o bendito papel branco. E é uma coisa que eu não recomendo vocês a ficarem dessa forma, porque isso gera desconfiança. E no meu caso, vou contar pra vocês, eu acho que eu não falei isso, mas no meu voo teve uma troca de passaportes entre uma mulher e um homem. Não me pergunte como foi isso, até porque não foi comigo, mas estava parado na imigração 2 casais, eu e meu irmão e um indiano e uma indiana, e foram eles que trocaram os passaportes. Então, quando a mulher viu que eu não tava com papel branco, isso gerou uma red flag e ela me parou por motivos óbvios.
Eu não sabia que isso estava acontecendo, eles explicaram depois. Fique tranquilo, vai dar certo, você não vai ser preso, porque eu pensava que eu ia ser presa por causa disso. Mas você não vai. É só você ter paciência, explicar. Nem que você precise usar o Google Tradutor, mas não tem problema. E onde eu peguei esse bendito papel branco? Quando você desembarca do aeroporto para poder passar pela imigração, você tem que fazer um check-in lá com o seu passaporte. Então é uma máquina que você põe seu passaporte, vai falar o porquê você tá lá, se você tá doente, se você tomou vacina do Covid, não sei o quê. E aí ele vai tirar um papel branco que é meio que uma pré-entrevista, vamos colocar assim. E aí você passa pela entrevista e fiquem com aquele bendito papel branco. Não entreguem aquilo, pelo amor de Deus. E aí sim vocês vão para a segunda parte, que é a entrega do papel branco para você passar pela imigração e poder pegar seu voo para qualquer lugar que você vá. No caso, eu iria para Vancouver. Na imigração, eles são bem grosseiros, eles são bem rígidos, principalmente porque eu não fiquei nervosa, então eles ficaram bem alerta. E eu não os julgo, porque esse é o trabalho deles e eles não podem ter outro tipo de comportamento, eles têm que realmente ser pulso firme, porque infelizmente, gente, a pessoa que faz falcatrua, ela não tem cara. Uma coisa muito importante também é contratar o transfer ou um táxi. Eu acho que compensa bastante o transfer na ida e o táxi na volta, porque o táxi ele te pega na sua casa, o transfer também, mas a van que a gente foi tava bem caindo aos pedaços. E demorou bastante pra ele conseguir achar a gente, porque ele tava esperando a gente no portão internacional e nós viemos de voo nacional. Na volta foi mais tranquilo. A única coisa que aconteceu foi que a minha escala entre um voo e outro era muito curta, então nós tivemos que correr muito o aeroporto de Toronto. O aeroporto é muito grande, gente, meia hora não dá pra atravessar aquele aeroporto. E acabou que meu voo atrasou 3 horas. E como tava muito tarde, as coisas já estavam fechando. Eu não consegui comprar nada pra comer, eu tava morrendo de fome. Eu tinha chegado no aeroporto, era 2 horas da tarde, já era tipo 10 horas da noite. E a última vez que eu tinha comido era 2 horas da tarde, então eu tava assim, verde de fome. Quarto tópico é no Canadá. Então tudo que eu vou falar aqui agora vai ser minha experiência que eu tive no Canadá. Sobre os celulares, como eu já disse, eles demoram bastante pra carregar. Gente, tomem muito cuidado aonde vocês conectam esses Wi-Fi. Porque eu usei muito o Wi-Fi do aeroporto, o Wi-Fi de cafeteria, o Wi-Fi de tudo quanto é coisa. Principalmente quando eu acabei de chegar, porque eu disse pra vocês que o meu celular ele não funcionou. E eu quase perdi meu Instagram. Isso, gente, que meu Instagram ele não é grande. E só lá eu tive que trocar umas 8 vezes de senha. E eu quase perdi. Eu não conseguia mais curtir foto, não conseguia mais ver stories, eu não conseguia postar muita coisa. Outro motivo também pelo qual eu não consegui postar muito. Eu não conseguia comentar na foto das pessoas, eu não conseguia fazer nada, eu mal conseguia navegar, eu não conseguia nem pesquisar o arroba de alguém, pra vocês terem noção. E aí eu tive que fazer alguns procedimentos e até conseguir recuperar minha conta de volta, hoje em dia ela tá normal. O pacote de acesso à internet, eu contratei o da Rogers, saiu $65, com 10 GB de internet, e eu juro pra vocês, o meu pacote de internet acabou quando eu tava no aeroporto de Toronto. Assim, durou muito. Eu usei demais aquele pacote de internet, gente. Durou muito os 10 GB. É uma coisa que compensa muito, compensa você comprar lá. Não converte, tá? Só vai pelo, ai, não sei o que, chip. Só vai pensando isso. E lá eles chamam de SIM card. Se você chegar lá falando chip, eles vão ficar olhando pra sua cara, tipo, o que é chip? Como eu sei disso? Porque eu falei. Já que a gente tá falando aqui dos celulares, como eu já tinha dito pra vocês, celulares são muito caros. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês de um celular que eu tinha visto pra poder comprar. Outra dica é deixem pra gastar no final da viagem. Uma coisa que eu teria feito que eu não fiz é, ao invés de comer muito bem, sempre, eu teria dado uma segurada, comeria, sei lá, snack, alguma coisa, eu até compraria mesmo no mercado as coisas pra poder fazer em casa. Infelizmente, não daria certo pra fazer, vocês vão entender o motivo, o porquê eu não consegui. Um pouco mais pra frente que eu vou falar sobre isso. Quando você economiza na comida, você consegue gastar com outras coisas. Então, por exemplo, nós fomos na Outlet MacArthur e eu fui na Michael Kors. Eu achei que compensa bastante. Os valores das bolsas lá não é comparado com os daqui. Tem muita coisa que não achei lá. Uma coisa que compensa muito é Bath Body Works. Victoria's Secret, que tava tipo 5 cremes por $50. Bath Body Works, eu paguei super barato nas coisas. Era tipo, você compra um perfume e você ganha outro. Você compra 5 negócios e você paga $15. Por exemplo, eu comprei 6 álcool em gel e eu paguei $10 em 6. E quando vocês forem nas outlets, veem se realmente compensa, porque eu particularmente achei que não compensam muito. Não é tudo tão barato assim quanto nas lojas, é quase o mesmo preço. E as outlets do Canadá são bem mais caras do que as dos Estados Unidos.
Como eu disse pra vocês, eu comi muito bem, eu sempre comi em restaurante e eu sempre gastava entre 25 e 30 dólares por dia. Isso quando não comia 2 vezes no restaurante, acabava gastando mais. Então, por isso que eu falei pra vocês que eu daria uma reduzida. Eu comi bem, não me arrependo disso, mas eu faria um pouco diferente. Eles usam um tempero muito forte na comida, gente. Então, tomem cuidado. Eu não gosto de curry e eles colocam curry em tudo. E lemon pepper também, o deles é bem mais forte do que o daqui do Brasil. E eu passava muito mal quando eu comia, porque ele tá com lemon pepper com gosto. A água de lá é bem ruim, isso daí todo mundo já sabe. Eu acho que é uma dica que já passa batida aqui. E tem algumas marcas que são gostosas, que lembram a daqui. Que é a água Fiji, Voss, Smart Water. São um pouco caras comparadas às outras. Por exemplo, elas são 3, 4 dólares e a água normal custa 75 cents. O molho de carne tem gosto de ração de cachorro. É muito ruim. Eu particularmente não gostei. O meu irmão, gente, que parece um aspirador de pó, ele come tudo na vida. Ele não gostou disso. E a gente tava com muita vontade de comer pizza. E a gente já tem alguns formatos aqui no Brasil que são bem parecidos, como Pizza Hut e Domino's. Mas o cara chegou e falou pra gente, ai, compra da Panago, compra dessa pizza, não sei o que, é boa. Gente, Pizza Hut dá de 10 na dela, assim, né? A nossa pizza brasileira é bem mais gostosa. Mas é meio ruim, eu não gostei. Tem gosto de massa com molho de tomate. A de pepperoni, eles põem 3 rodelas em cada fatia. E eu achei bem cara a pizza. Foi tipo 40 dólares uma pizza. Então o povo que fala, eu vou sobreviver de pizza. Boa sorte, meu filho, que você vai gastar muito. Os restaurantes lá, eles não são bem limpos. O que eu achei mais ou menos limpinho assim foi o The Old Spaghetti Factory, que é o que eu sempre comia. A&W, que dos fast foods é o menos pior. E também o Fat Burger, que é bem gostoso. Eu falei muito deles. Eu acho que o A&W eu não fui tanto, eu fui mais no Fat Burger. Eu acho que pra mim são os melhores restaurantes lá, porque eles têm outras variedades, a não ser hambúrguer, que tem uma hora que enjoa. Lá também tem o famoso McFish, que aqui não tem mais, e eu comi, eu passei bem mal. Eu comi o McFish tanto no McDonald's, porque lá em frente ao Science World, se você andar um pouquinho mais pro lado assim, tipo, tem um Science World aqui, se você andar mais pra esquerda, tem um McDonald's lá. E, gente, eu passei uma situação lá que foi um pouco assustadora também. Mas lá vende McFish, eu comi, e eu também comi dentro do Science World, das 2 vezes eu passei mal. Porque peixe não se pode comer em qualquer lugar, né? E o dia que eu fui comer lá no McDonald's, o McFish, entrou um mendigo lá e ele começou a brigar com a moça. Tipo, ele acabou de pedir, ele queria que o pedido dele estivesse pronto, que ele queria passar na frente de todo mundo. Ele começou a xingar ela de tudo quanto é nome. E aí a gente pegou e sentou. Aí ele foi lá e sentou atrás da gente. E ele comia me olhando assim, ó. E eu fiquei desesperada, né? Eu falei pro meu irmão, eu sinalizei pra ele, que a gente tava conversando por mensagem, né, pra não falar nada. Ele, Giovana, termina rápido e vamos embora. E aí a gente foi embora. E uma dica pra vocês, que, gente, eu tomava quase todo santo dia depois que eu descobri. É a limonada San Pellegrino. Que delícia! É uma limonada italiana. Tinha uma menina italiana na minha sala e ela falou, lá tá escrito que é italiana, mas ela também falou que era da Itália. Eu tomei de 3 sabores. Foi a de limão siciliano, tem uma de tangerina e uma laranja rosa, que eu não sei o nome, que é toranja, se eu não me engano. E a de toranja é a mais gostosa, mas as 3 são muito boas. O tópico 5 é pessoas. Uma dica muito importante que não me falaram é pra você não fazer contato visual, porque as pessoas elas não têm esse costume lá, e principalmente com os mendigos, que se você fizer contato visual, eles vão te agredir. E contato visual, gente, não é nem você olhar nos olhos, é você olhar na direção. Pra eles, isso daí já é um contato visual e vai permitir que isso aconteça. Isso aconteceu com a Isabel e com uma amiga dela. Elas estavam andando na rua, conversando, um cara chegou discutindo. E aí as pessoas só falaram pra ela, ai, deixa, só continua andando que ele não vai fazer nada. E foi ela que deu esse toque pra gente. Logo quando isso daí aconteceu, eu mandei mensagem pra ela. E ela disse que também já tinha acontecido isso daí com ela. E foi por isso que a gente descobriu como agir nessa situação. E lá aconteceu também uma coisa comigo que eu fiquei meio assim, que era engraçado que tinha uma barraquinha de cachorro quente lá, que toda vez que a polícia estava lá perto, ela nunca tava lá. E aí teve uma mulher, nada contra, tá, gente? É uma mulher, tipo, super nova, e me pedindo um tune. Se eu tinha um tune pra dar pra ela. O que é tune? Lá, a moeda de $1 é o Looney, e a de $2 é o tune. Ela perguntou se eu tinha $2 pra dar pra ela comer um cachorro quente. Aí eu banquei estrangeiro e falei, sorry, I don't speak English. Aí ela achou ruim que eu não falava inglês e não queria dar o tune pra ela.
E referente a todas as situações, eu tava conversando com a Jenny, que ela é uma pessoa muito legal, gente. E um ponto que a gente achou em comum referente ao Canadá foi que, pessoal, essa vida bonita, ou as pessoas que vão lá pra poder ter praticamente o mesmo estilo de vida que tem aqui, mas conseguir mais coisas financeiramente, muitas vezes elas estão lá porque elas não conseguem voltar. E isso também a Dani Bojoni, ela explica muito. Ela tá lá na Turquia, ela mora na Turquia há mais de 20 anos. É um canal super legal. E eu não tô aqui pra poder desanimar ninguém, pra poder frustrar o sonho de ninguém, mas pra poder mostrar uma realidade que da mesma forma que as coisas que não tem coisas certas aqui, também não tem coisas certas lá. Porque eles vendem muito um sonho que não existe. Essa é a real. E quando você chega lá a primeira vez, tipo, o primeiro impacto é que você tá na lua de mel. Mas você não tá. Depois você começa a ver as mesmas coisas. Se você não tem uma estrutura, se você mora numa região ruim, se você mora numa região onde não tem educação, saneamento básico, enfim, tudo isso, e você vai pra lá, realmente você vai ter uma vida muito boa. Mas se você tem uma condição boa aqui no Brasil, você vai pra lá, como eu disse, lá um aluguel de casa é muito caro. Se você for pegar lá uma casa com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, dá tipo US$ 3.000. Se você vai vender comida no McDonald's ou qualquer coisa, você não vai ganhar isso. Também temos as regiões dos subúrbios. O que são os subúrbios? Não são lugares com infraestrutura baixa, e sim são regiões que costeiam, que rodeiam o centro da cidade. Então, por exemplo, onde eu estava, que era Coquitlam, ela é considerada um subúrbio por conta que ela fica longe da cidade. Se eu fosse mais um pouquinho, gente, pra trás, assim, era fazenda, um monte de coisa. Então eu tava numa região em ascensão, assim. Elas são menos perigosas de andar de dia, mas são mais perigosas de andar à noite, porque não tem ninguém nas ruas. É extremamente deserto. Eu morria de medo. E outra coisa é não brinquem com crianças e cachorros de quem você não conhece. Porque lá essa questão é muito séria, eles não gostam desse contato, principalmente do tato, eles não gostam disso. É uma coisa que eu falo pra vocês, seriam um pouco mais frios, eles são bem frios nessa questão, então a gente tem que se adaptar à cultura do local. Outro tópico que eu vou falar agora é sobre nós. E o principal é, se permita errar, não fique com medo de errar, chegue e fale errado mesmo, tenha convicção em falar errado. Porque essa é a única forma de você realmente aprender. Não fique refém do Google Tradutor, não fique refém de alguma pessoa que esteja ali do seu lado, tente. A pessoa ela vai tentar te entender. Caso isso não aconteça, você recorre a outras ferramentas. Eu particularmente não tirei muito mais foto, fiz vídeo e tal, porque eu aproveitei muito os momentos que eu tava lá. Eu vou ser sincera que agora, assim, que eu tô de longe, que já passou, eu queria ter tirado mais foto pra poder relembrar mais coisa. Mas eu vivi muito, eu não fiquei muito no celular. E isso daí eu acho que foi um ponto muito importante pra mim, porque eu consegui me desvincular e viver aquele momento. Lá no verão, no Canadá, ele anoitece depois das 9 horas da noite, então é muito cansativo os dias, você fica muito mais cansado porque você vai dormir mais tarde e acorda muito cedo. Os relacionamentos que nós fazemos lá com brasileiros, e enfim, as amizades que nós fazemos, é muito engraçado porque é tudo muito intenso. Você vive um mês com a pessoa e parece que você já viveu 5, 6 anos. E você sente muito pela falta assim da pessoa quando você vai embora. Parece que você tá deixando um familiar seu. E é muito engraçado isso porque a gente se apega tanto, a gente vive tantas coisas juntos, que é a questão que eu falei pra vocês, do se sentir sozinho. Você se apega a outras pessoas que às vezes aqui no Brasil você não teria tanta intimidade. Não percam tempo com coisa besta. O tempo lá corre em dólar, vocês estão pagando pra estar ali. Então aproveite cada minuto. Ah, mas eu tô passando por uma dificuldade, igual aconteceu comigo. Passe por essa dificuldade, mas não fique nisso, sabe? Não foque só nisso. Preste atenção no que está acontecendo em sua volta, agradeça por estar ali, é uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Não vá na onda dos seus amigos. Ah, porque hoje eu quero ir em tal lugar. Mas se você já tinha programado e você já foi nesse lugar, vai sozinha, não tem problema algum. Você às vezes vai até aproveitar mais do que se você tivesse com um tanto de gente. Não fique indo, fazendo coisas muito erradas, até porque, por mais que seu vício esteja legal, não é muito legal. Igual, eu vou contar uma história pra vocês. Teve uma menina, não vou falar o nome dela, porque, né? Que o que acontece bastante lá é que os adolescentes eles vão pra festas clandestinas e houve muitos adolescentes brasileiros que
iam com RG falso. Gente, isso daí é muito sério. É muito sério. Se você já tem 16 anos, você pode ser preso, abençoado. E teve uma menina que ela foi pra uma dessas festas. Ela fumou um beck, porque lá, como eu disse pra vocês, drogas é muito fácil de você conseguir. Ela foi pra uma dessas festas com RG falso, fumou um beck e o beck tava batizado. E ela passou muito mal. A língua dela começou a inchar. Provavelmente tinha alguma droga sintética. Ela começou a ver tudo girando. Ela falou que ela conseguia voltar no tempo e que tava tocando uma musiquinha de reggae na cabeça dela. Enfim. E ela foi parar no hospital. Resumo, a conta do hospital saiu $1.000. A única coisa que ela fez foi tomar soro e fazer um eletro pra ver se tava tudo certo. Ficou $1.000. Como envolve droga, o seguro-saúde não cobre. Ela acabou inventando uma história de que ela tinha comido um brownie que tava ruim, porque ela foi tava tendo uma parada LGBTQIA+. E ela falou que ela tinha comido nesse local e que ela não sabia, não sei o quê, mas as pessoas sabem, né? O teor ali que tem de droga no seu sangue. Eles não são bestas, eles são médicos, né? Então, não precisa disso. Outro tópico é locais públicos e transporte. Uma coisa que eu assustei logo quando eu cheguei no Canadá, lá no aeroporto, é que as descargas, elas são automáticas. E eles têm o costume, isso daí eu já sabia, mas de jogar o papel no vaso. Então não vai ter lixinho do banheiro. Em locais públicos, a descarga é automática. Os semáforos também, eles têm uma parte que são touch. E caso você não aperte aquilo, ele não vai abrir pro pedestre. Os prédios lá são feitos de madeira. Então, até 6 andares, o prédio ele é feito de madeira. Acima de 6 andares, ele é feito de concreto. Os ônibus, eles não têm catraca. Então, também vai muito da sua índole passar o cartão ou não. Mas a pessoa também pode te expulsar do ônibus justamente por conta disso. E lá tem alguns ônibus que eles são um pouco menores. E que ele tem um número certo de pessoas. Então, nenhuma pessoa vai de pé. Por exemplo, se lá cabe 25 pessoas, se tem 5 pessoas no ponto, ele avisa, só cabe mais 1, só cabe mais 2, ou espera o próximo. E lá o transporte público ele parece bastante com o do Brasil, principalmente a questão de qualidade e facilidade de pegar, pelo menos aqui onde eu moro é bem de boa. Então, para você poder passar, você tem os cartões de recarga, que você pode comprar, por exemplo, ele custa $20 e tal, e você vai recarregando nas máquinas. As máquinas só aceitam dinheiro. Ou você pode recarregar também pelo site, aí você consegue usar o cartão. O que eu indico muito vocês a comprarem é o cartão mensal. Por exemplo, se for mês quebrado, você vai precisar comprar 2 cartões. Então, no meu caso, foi mês quebrado e eu optei por não comprar. E eu vou ser sincera que eu me arrependi um pouco porque eu gastei bem mais. Eu gastei mais ou menos $300 a $400 só de transporte. E o cartão mensal, ele custa $135, pelo menos da última vez que eu vi. E aí eu teria que comprar 2, porque como eu fui no dia 15 e voltei mais ou menos no dia 18 de agosto, então como tem quebra de mês, você precisa renovar esse cartão. E lá também tem horário de pico igual aqui, quando dá 5h30, 6 horas, ninguém consegue entrar no ônibus, e principalmente quando é feriado, ou tem show, tem jogo, é tudo muito lotado. E também eu peguei alguns transportes que estavam bem mal cuidados e sujos.